Sabe aquela foto do seu perfil que tem a qualidade baixa, mas que é a única decente para estar lá? Ou aquela imagem que você achou que ficaria perfeita no vídeo que você fez, mas quando você foi procurar não tinha nenhuma. Tudo isso e muito mais pode ser resolvido atualmente criando imagens com inteligência artificial. E existem bastante ferramentas de IA para infoprodutos, principalmente para geração de imagem. E é claro que no meio desse tanto de ferramenta existe bastante coisa ruim, mas também tem muita ferramenta boa por aí. E é aí que quem está começando, se aventurando nesse mundo das IAs para geração de imagem, pode se perder. Mas nesse vídeo a gente vai resolver isso fazendo testes com as melhores IAs de geração de imagem para infoprodutos que existem atualmente e que são gratuitas, é bom ressaltar. Eu vou usar os mesmos prompts em cada uma das ferramentas para a gente comparar igualmente os resultados delas. A gente vai dividir o teste em 4 categorias. Primeiro, a identidade visual para infoprodutos. Segundo, anúncios criativos e estáticos para anunciar. Terceiro, imagens para aulas e materiais internos do seu produto. E a quarta categoria é o clone. Elas têm capacidade de gerar clones seus? Vamos descobrir. Bom, e como que a gente pode saber quais são as melhores IAs para geração de imagem? Uma das formas é testando, é claro. Mas uma outra forma é olhar esse site aqui, ó, LM Arena. Esse site basicamente faz duelo entre as inteligências artificiais. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar um prompt aqui e 2 IAs que a gente não sabe quais são vão gerar as respostas e aí a gente escolhe a melhor resposta e com isso o ranking das melhores IAs é formado. Então, vou falar aqui, ó, é assim que se faz. Ó, só esperar, os 2 assistentes, os 2 modelos vão gerar. Ó, o da esquerda está muito mais empenhado, da direita está preguiçoso. Então aqui tem a opção, ó, voltar que o da esquerda é melhor, é um empate, os 2 são ruins, ou o da direita é melhor. Vou voltar que o da esquerda é o melhor, e aí mostra quais são os modelos que me responderam. Então da esquerda a melhor resposta foi o Queen Max, da direita foi o Cloud. Assim que o ranking é montado. E aí tem aqui o ranking de acordo com as diferentes classificações. IA para texto, para desenvolvimento de web. Enfim, aqui tem as categorias, edição de imagem, pesquisa, texto, texto para vídeo, enfim. Mas o que a gente quer é texto para imagem. Então, aqui está o ranking dos principais modelos de geração de imagem através de texto. E é aqui que a gente consegue se basear. Mas tem algumas IAs, principalmente essas das primeiras colocações, que não estão liberadas para o público ainda, estão em fase de teste, ou se estão liberadas, estão no plano pago dessas ferramentas. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir utilizar as ferramentas que estão no topo do ranking aqui, mas eu vou usar algumas das principais ferramentas que a gente tem atualmente para geração de imagem, que inclusive algumas delas estão aqui. Eu vou usar o Google, o Gemini, ChatGPT, eu vou usar o modelo do ChatGPT gratuito também, vou usar o Flux Context, mas vai ser o modelo gratuito também, não vai ser esse, e eu vou usar outro que está mais aqui para baixo, que é o Ideogram. Eu não sei se é esse modelo ou não, mas é o modelo da versão gratuita também. Então a gente não vai usar as principais ferramentas desse ranking justamente porque não tem como ter acesso gratuito atualmente, mas é importante que você conheça esse ranking para descobrir, para poder olhar quais são as principais ferramentas para outras áreas também. Por exemplo, se você quiser gerar algum vídeo, quais são? Se quiser gerar texto, ou se quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, quais são? É importante que você saiba onde olhar, porque tem muitos modelos que a gente nem conhece de tanto modelo que tem. E muitas vezes os melhores a gente acaba nem conhecendo. Por isso agora você sabe, LM Arena é o nome desse lugar para você olhar os melhores modelos. Então como que os testes vão ser? Eu vou simplesmente pedir, digitar ali manualmente, não tem nenhum prompt preparado, para ser bem simples mesmo e ver como que elas conseguem entregar e ver qual o potencial delas com um prompt simples. Isso quer dizer que se a entrega delas for boa apenas com um prompt simples, é muito provável que com um prompt mais detalhado, mais estruturado, que você vai parar para pensar, as chances dessas IAs que a gente vai testar entregarem o melhor resultado são maiores ainda. Dito isso, então, vamos para os testes, começando com identidade visual para infoprodutos. Qual é o objetivo nessa primeira fase? Criar uma logo para um infoproduto, uma paleta de cores e um elemento gráfico principal, tipo um ícone padrão que aparece nos slides, nos materiais do produto, algo assim. Bom, e para fazer esse teste eu vou usar de exemplo o mesmo produto que eu usei de exemplo no vídeo do ChatGPT para anúncios, que é de um curso online de churrasco. É um curso online para público final, ou seja, para pessoas que querem aprender por hobby mesmo. Olha aqui, ó. Eu criei, eu criei o churrasqueiro aqui, ó. Ó, inclusive foi a Gemini que gerou a imagem. Então, é para esse nosso amigo churrasqueiro aqui
que a gente vai fazer o curso, beleza? Se não dá pra entender, eu acho que dá, né? Mas caso não dê, esse aqui sou eu, né? Ou pelo menos era pra aparecer, mas né? Deu algum errinho aqui no olho dele, mas enfim. Era pra aparecer eu. Então pra isso, já vamos começar aqui no chat GPT com o seguinte prompt, ó. Vamos ver o que vai sair aqui de primeira. Paleta sugerida, vermelho carmim, laranja queimado, marrom rústico, cinza carvão e bege claro. Então tá, essa é a paleta, muito boa. Gostei da justificativa, ele né, procurou um significado por trás. Show de bola. Agora já vamos pro Gemini jogar o mesmo prompt e ver o que sai na paleta. Então aqui já saiu do Gemini, ele deu mais de uma paleta, é isso? Deu mais de uma paleta. Paleta 1, paleta 2, 3. Vamos lá, vamos ver quais são as paletas aqui. Paleta 1, Tradição na Brasa. É a paleta clássica e mais direta. Paleta 2, Churrasco de Assinatura. É a paleta mais moderna e sofisticada. Paleta 3, Quintal e Brasa. É importante ressaltar também que fala do significado das cores também. Então fez uma análise por trás. Tem um porquê por trás, não é simplesmente jogada ali, né? Então, legal. Gostei da paleta 3. Vou escolher ela. Indo para o ideogram agora, a gente tem um problema, talvez. Não sei. Porque tanto o ideogram quanto o Flux que está no CREA, a gente não tem ferramenta de texto, é mais focado em imagem. O CREA, que tem o Flux lá dentro, é até vídeo. Então o duelo aqui vai ficar só entre o ChatGPT e o Gemini. Mas para logo a gente vai conseguir comparar as 4 ferramentas. E é para lá que a gente vai. Então já vamos começar aqui no ChatGPT. Eu vou mandar aqui esse mesmo prompt porque a gente vai ter que dar um pouco mais de contexto nas outras ferramentas que a gente não conversou antes. Eu não vou falar que é com base na paleta de cores, mas ele já vai entender que é com base nela, imagino eu. Olha só que interessante que o ChatGPT, ó. Ele não gerou a logo porque ele quis me provocar, olha só. Então ele falou que um curso tem que ser memorável, conceitual, versátil. Ele deu algumas ideias de criação de logo. Rústico moderno, clube do churrasco e minimalista gourmet. E a sugestão, você já tem o nome do curso, ele cria a versão final adaptada ao nome. Na brasa com o Adriano. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou editar essa mensagem inicial. Eu vou colocar, o nome do curso é Na Brasa com o Adriano. E aí eu imagino assim que ele vai gerar a imagem. É isso aí, já está gerando a imagem. Mandar aqui no Gemini, mesmo prompt. Já vou entrar nas outras ferramentas também. Entrando aqui no Flux, vou mandar aqui também. Já vamos ver. Opa, gerou coisa boa, hein? Então vamos aqui no ideogram também com o mesmo prompt e ver o que ele vai gerar. Ao Gemini, eu tinha esquecido de falar para ele que eu preferia um dos estilos. Ele acabou criando 3. 3 logos. A primeira é o estilo rústico e clássico, a segunda é o moderno e minimalista e a terceira é o vintage. Eu vou escolher aqui esse moderno e minimalista que eu achei mais interessante. Aqui do Flux, essas 4 foram geradas, só essa segunda aqui tá escrito tudo certo, o resto tá tudo errado, alguma coisa pelo menos. Eu vou escolher essa aqui que tá mais limpa a imagem, a outra tem outras coisas escritas. O ideogram gerou essas 4 imagens aqui, ó. Essa ou essa aqui, ó. E o ideogram ele se destaca porque ele escreve bem, né? Uma ferramenta que o texto nas imagens fica bem bom. Eu vou escolher essa aqui, ó, que por mais que não seja o Adriano ali, tá legal, gostei dessa, na madeirinha e tal, achei da hora. Então tá, ó, de logo foram essas 4 aqui, em cada uma dessas 4 ferramentas. Agora, para finalizar a identidade visual, a gente vai pedir para gerarem um elemento gráfico, um ícone. Vamos lá, vai ser um prompt bem simples também. No ChatGPT, gere um elemento gráfico para o curso. Esse vai ser o prompt, bem simples. No Gemini, a mesma coisa. Mas eu vou falar que é só na opção 2, daí eu vou acrescentar. Deixar claro, né? Senão vai gerar 3 imagens de novo. Vou colocar aqui no ideogram também, só que tem um porém, ó. No ideogram e também no Flux, eles não têm um histórico de conversas, então não tem como a gente mencionar coisas que a gente disse anteriormente. Então eu vou ter que adaptar e falar só isso aqui, ó, que é um curso de churrasco online. No Flux a mesma coisa, vou ter que adaptar e ver o que ele vai gerar. Ó, o ChatGPT gerou esse elemento gráfico aqui, Gemini gerou esse aqui, ó, Crea gerou esses 4 aqui, nenhum é um elemento gráfico, né, todos são uma imagem realista, talvez esse aqui chegue a ser mais perto, parece até fatia de laranja isso aqui. E o ideogram criou isso aqui. Esse, esse, ou esse. Também imagens realistas que não são elementos gráficos. Talvez esse aqui
seja mais parecida, mas ainda assim não pode servir como, né? Ah, tá explicado, ó. No ideogram, o estilo tá aqui como realista. Eu não vou colocar como realista, eu vou colocar como automático. Por isso que deu ruim ali no elemento principal. Então agora sim, no ideogram, vamos gerar e ver o que dá. Ó, desligando o estilo realista aqui do ideogram já gerou coisas melhores, ó. Essa imagem, essa foi realista, né? Essa aqui não e essa também não. Então, gerou aqui algumas boas. Vou colocar essa aqui. O ideal, né, é que fosse uma imagem que desse para CPNG, né, que desse para tirar o fundo. Aqui dá, mas está meio cortado nas laterais, mas é o que ele gerou pra gente. Ó, então, na identidade visual, as 4 ferramentas ficaram assim, esses foram os resultados. Então, o ChatGPT e o Gemini também geraram as paletas de cores, ambas foram boas, tiveram um significado ali por trás, mesmo com prompt curto. E ponto para o ChatGPT que na hora de criar a logo, ele perguntou o nome do curso. Ele quis fazer uma provocação ali. Não foi só o nome que ele perguntou, mas quis fazer toda uma provocação antes de criar a logo para mim. Eu particularmente gostei mais do Gemini e do Ideogram. Mas de modo geral, acho que todos foram bem legais aqui. Indo para a próxima categoria, a gente tem os anúncios. Então, o criativo estático para anunciar, principalmente plataformas que têm formato de celular na vertical. De novo, começando pelo ChatGPT, um prompt bem simples. Vamos ver o que sai disso aqui. Confesso que eu estou curioso. Vamos para o Gemini também criar aqui. No Ideogram aqui, ó, eu acrescentei meu curso online de churrasco porque, de novo, ele não tem o histórico das conversas. E eu vou ter que mudar aqui o formato para 9:16, que é o formato de Instagram. Agora, imagino que vai dar. Vamos também para o Flux aqui. Vou mudar o formato para 9:16 e mandar aqui o prompt. Então esses aqui foram os resultados dos anúncios gerados por cada uma das IAs, pelo ChatGPT, pelo Gemini, Ideogram e Flux. Eu gostei bastante desse do Gemini. Últimas vagas com o de churrasco, não fique de fora. Claro que tem bem pouco contexto para ele gerar essa imagem. Tive que entrar em outra conta porque os créditos tinham acabado. Então, mesmo com pouco contexto, ele gerou algo relativamente bom, na minha visão. ChatGPT também, só que foi bem simples, mas foi mais condizente com a realidade aqui, exceto o vagas acabando. A próxima categoria é de imagens para ilustrar algum conceito do seu curso. Imagens internas para um curso ou para outro tipo de produto digital. Nesse caso, como é um curso de churrasco online, eu vou pedir para as IAs criarem uma imagem ilustrativa para que eu possa explicar os diferentes pontos da carne, mal passado, bem passado ou ao ponto. Vamos lá então? É isso aí, já vamos copiar e bora para as outras IAs também, enquanto o ChatGPT gera aqui para nós. No Gemini, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. No Ideogram, colocamos o mesmo prompt e vamos esperar gerar também. Ó, aqui no Flux, eu vou pedir para ele gerar em 16:9, em formato de aula aqui, e vamos ver o que vai acontecer. Ó, o ChatGPT ele seguiu o estilo das imagens anteriores. Gemini, como não está com contexto aqui na conversa, criou aqui normalzinho, mas beleza. O problema é que está em inglês. O Ideogram criou umas meio doidas aqui. Essa aqui é a única que está escrito corretamente. Então por isso eu vou copiar essa aqui. E o Flux gerou isso aqui, ó, escrito em uma língua diferente. Essa aqui é a mais próxima, a com menos erros na escrita, mas as carnes estão tudo cruas, né? Então, mas eu vou copiar essa aqui também. Então, para geração de imagem para uso interno no curso, esses foram os resultados das IAs. Flux, ruim. Ideogram, ruim. Gemini, mais ou menos, porque está em inglês. E o ChatGPT foi o melhorzinho e seguiu a estética aqui dos modelos anteriores. Por fim, a gente tem o clone. Quais IAs conseguem replicar o seu rostinho? Quais? Eu tenho aqui essa imagem aqui do Adriano na brasa. E as IAs vão ter que replicar a imagem dele. Tá, vai ser essa imagem aqui. Tudo bem que tá horrível esse olho aqui, mas é isso aí, vamos ver o que elas conseguem fazer com isso. Começando pelo ChatGPT, vou adicionar a imagem aqui. Essa vai ser a imagem que eu quero criar. Vamos ver o que sai. Vamos ao Gemini, mesma coisa, e ver a imagem. Vou pedir para que ele gere a imagem com o mesmo prompt. O Ideogram, ele tem uma função chamada Character. Ele consegue clonar o seu rosto, você consegue meio que treinar ele para usar o seu rosto. Então, é só clicar em criar novo caractere e upar a foto aqui.
tem algum limite, tem um limite de 10 gerações de imagem com um caractere, tá aqui, ó. Mas já é alguma coisa, já dá para usar. Ele corta aqui o rosto e vai colocar nas imagens. Aqui no Flux, ele também tem uma função específica para gerar rostos, mas a diferença é que você tem que treinar a IA, ele simplesmente não corta o rosto. O problema é que é uma função paga, tá? É King Train. É uma função que você tem que pagar. Então, de graça não vai ter. A única coisa que você pode fazer aqui é editar a sua imagem, estudar, melhorar a qualidade também, mas muito mais que isso não dá, tá? Mas eu vou pedir aqui para ele gerar, para você ver como que vai ficar. E aqui tem como manipular o quão fiel a imagem que a gente quer gerar tem que ser a essa imagem que a gente anexou aqui no prompt. Se for muito perto do 1, vai ficar muito parecido com essa imagem que eu coloquei no prompt. E o objetivo é que ele esteja ensinando pessoas e tudo mais, então talvez não fique tão bom. Então por isso que eu vou gerar com 0,6. Então essa aqui foi a imagem do ChatGPT. Olha só que coisa linda. Tem até o logo do curso aqui, ó, na brasa com o Adriano, as pessoas ao redor. O problema é que não é o Adriano churrasqueiro que está aqui ensinando, né? Então, apesar da imagem ter ficado boa, dele ter conseguido fazer aqui os alunos ao redor, não é eu aqui, tá? Então, é um problema. O Gemini já gerou algo melhor. Gerou aqui os alunos todos de avental, a carne aqui já cortada, e é mais parecido com a pessoa da imagem que eu mandei. E o ideogram, olha só o que ele fez aqui, ó. Gerou aqui o nosso amigo, ó, cortando a carne, aqui, aqui e aqui. As 4 imagens ficaram boas, é um dos mais parecidos, eu acho. Ó, e o Flux, como eu falei, ele gerou algo muito parecido com a imagem de prompt que eu coloquei, mesmo sendo 0,6 aqui. Eu vou colocar menos para ver como é que vai sair, 0,2. Ó, nem deu porque eu atingi o plano pago aqui, mas é isso aí, provavelmente geraria no mesmo cenário, só que seria bem menos parecido com a imagem inicial. Então vou escolher qualquer um aqui. Bom, então está finalizado o nosso teste. Esses aqui foram os resultados que a gente teve em cada uma das ferramentas. Cada uma delas tem seus pontos fortes e pontos fracos. O que eu achei aqui? O ChatGPT, ele só não é bom em criar clone. No resto, ele é muito bom, uma ferramenta bem versátil. Gemini, eu esperava menos, na verdade. Eu acho que ela entregou mais. Aqui no clone, eu acho que ficou melhor, porque gera alguém mais parecido. O ideogram com identidade visual, no geral, é bom também. Eu gostei do que ele gerou, mesmo com pouco contexto. Anúncio, ficou bom se fosse em inglês, mas não é. Então, talvez se eu desse um prompt falando para escrever coisas em português, e se eu até falasse o que ele deve escrever, aí talvez gerasse algo legal aqui, porque é uma IA muito boa para escrever. Seria uma boa colocar o que eu quero que esteja escrito dentro dos anúncios, que as chances de performar melhor são maiores. Já que na categoria de baixo mandou bem mal, eu ainda escolhi a menos pior. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui é que o ideogram é muito bom na geração de avatares, por causa daquela funcionalidade de caractere. É uma opção muito boa, inclusive eu já fiz várias vezes isso. Vou colocar aqui no vídeo, em algum lugar, algumas imagens que eu já utilizei. Então é uma ferramenta muito boa para replicar o seu rosto na criação de imagens. E o Flux aqui, eu gostei da logo que ele gerou, mas com texto ele não trabalha muito bem, pelo que a gente pôde ver aqui, mas a qualidade das imagens é uma coisa sensacional. Isso é verdade. Olha só essa qualidade aqui dessa imagem, que era para ser um anúncio. No quesito anúncio não mandou bem, mas na qualidade de imagem, no realismo das imagens, é muito boa. Então, com mais contexto, com um prompt melhor em inglês também, pode ser que os resultados sejam muito bons. Aqui, explicando o conceito, também não foi bom. E replicando o rosto, sem ser com aquela funcionalidade de treinamento pago, não funciona. Agora, com aquela funcionalidade, eu já vi em vários locais que performa muito bem. De modo geral, foram esses os resultados. Essas 4 IAs são muito boas e se você quiser, faça o seu próprio teste para tirar suas próprias conclusões e dê contexto, porque eu te garanto que para geração de imagem, essas 4 IAs vão performar bem, pelo menos em alguma dessas categorias que eu falei aqui nesse vídeo e que a gente fez teste. Bom, essas são apenas IAs para criação de imagem, mas existem IAs para todas as áreas do infoproduto, para criar, para vender, para escalar e para muito mais. Por exemplo, tem IA que replica você em vídeo na criação de conteúdo, você não precisa fazer nada, só colocar o texto lá, só colocar o prompt, que ela vai criar esse conteúdo e o vídeo vai sair perfeito, como se fosse real. E além dessa, existem muitas outras ferramentas, não só para te clonar em vídeo, mas para várias outras áreas. Então, se você quiser conhecer quais são essas ferramentas que você pode utilizar em cada uma das áreas do seu infoproduto,
desde a criação até a gestão do infoproduto depois de vender, clica aqui nesse vídeo que eu te mostro as principais IAs para você criar, vender e escalar o seu infoproduto. E assim otimizar o seu tempo e também o seu resultado. Clica aqui e eu te vejo lá com IA.